Trafalgar de Waterloo e Satoru Gojo é uma batalha que é centro de debates há muito tempo. Isso por serem dois usuários de manipulação espacial de seus devidos versos, porém possuindo uma aplicação totalmente diferente de suas habilidades. E como vocês vão descobrir nesse vídeo, essa é uma batalha totalmente absurda e injusta, com uma disparidade total de níveis de força entre os personagens analisados. Para isso, vamos analisar as habilidades, força e velocidade de ambos os personagens. Só não vou analisar durabilidade, porque é basicamente a mesma coisa de força e AP. Antes de começar, deixem um like, se inscrevam no canal e comentem suas opiniões e batalhas que desejam que eu traga aqui na próxima. Gojo é conhecido como o feiticeiro Jujutsu mais forte da era moderna, ou era antes de virar Kit Kat. Primeiramente, vamos falar das técnicas notáveis dele. Uma das habilidades mais relevantes dele são os 6 olhos. 6 olhos é o recurso ocular que confere a Gojo visão e consciência excepcionais. Mesmo sendo uma venda, o mesmo é capaz de perceber o que está ao seu redor de forma detalhada. Além disso, esta característica confere habilidades cognitivas, permitindo que a mente de Gojo opere em um ritmo distintamente acelerado em relação ao mundo. Graças a isso, ele pode executar várias técnicas amaldiçoadas subconscientemente. Apesar disso, o autor já explicou melhor sobre a detecção dessa técnica. Como podemos ver, ele afirma: os 6 olhos são essencialmente olhos que veem energia amaldiçoada com extrema clareza. Mesmo cobrindo os olhos, é como se ele tivesse uma visão infravermelha de alta definição. Mesmo objetos que não possuem energia amaldiçoada podem ser identificados pelos restos de energia amaldiçoada ou pelo fluxo de energia amaldiçoada ao seu redor. Se ele não estiver cobrindo os olhos, mesmo enquanto ele usa a técnica Reverse Curse para manter seu cérebro fresco, é um pouco cansativo para ele. Ou seja, os 6 olhos são restritos unicamente à energia amaldiçoada e não podem detectar outros tipos de habilidades, como energias naturais, Haki, Akuma no Mi, etc. Como no verso de Jujutsu, a energia amaldiçoada existe em todo lugar, ele pode usar isso identificando o movimento de objetos sem energia amaldiçoada através do movimento sobre a mesma. Apesar disso, em um universo neutro, a energia amaldiçoada não existiria pelo ar, e mesmo se existisse, ela não iria interagir com outras energias como o Haki, ou seja, não seria possível detectar e identificar. Além disso, Gojo possui técnicas de manipulação espacial, como o azul, que cria um ponto de atração no espaço, e o vermelho, que cria um ponto de repulsão. Juntando as duas, ele é capaz de criar o roxo, que é basicamente uma massa imaginária. Daria para questionar isso por ser uma massa virtual, mas o kanji utilizado para se referir ao Gojo serve tanto para imaginário quanto para virtual, e é o mesmo usado para a técnica de Yuki, que não faz muito sentido ser uma massa virtual. Apesar disso, não faz muita diferença. O problema é que os fãs de Jujutsu Kaisen cometem um erro, que é confundir massa imaginária com tachyons. Tachyons são partículas hipotéticas com massa imaginária, o que implica que sua velocidade seria sempre maior do que a da luz. Por outro lado, a massa imaginária pode surgir de diversas teorias físicas sem implicar na existência dos tachyons. Por exemplo, na teoria quântica dos campos, a massa imaginária é comumente utilizada para representar certos estados de partículas, mas essas partículas não são necessariamente tachyons, pois não violam a velocidade da luz. Resumindo, tachyons são partículas compostas de massa imaginária que viajam em velocidades necessariamente maiores do que a da luz, mas o rosto do Gojo nunca, em nenhum momento do mangá, foi chamado de tachyon. Ele é apenas massa imaginária, e ser massa imaginária não upa nada como velocidade ou qualquer outra coisa. Basicamente, só esse conceito não significa nada para o roxo. Além disso, todas essas técnicas do Gojo, junto do Mugen, só funcionam a nível atômico, já que a energia amaldiçoada dele age nesse nível, o que significa que o roxo não é um apagamento existencial, apenas um apagamento a nível atômico, pois ele só possui técnicas nesse nível, e um apagamento existencial necessariamente precisaria funcionar em um nível muito acima de atômico e subatômico, não deixando absolutamente nada para trás. Gojo também possui o Mugen, uma técnica que funciona como o paradoxo de Aquiles, onde ele cria uma convergência de séries infinitas. Apesar de ser conhecido por uma das técnicas defensivas mais fortes da ficção, na verdade, o Mugen não é tudo isso. Apesar de teoricamente ser muito forte por ser uma barreira que cobre o Gojo, e seria necessário percorrer infinitas séries criadas pelo Gojo para alcançá-lo, o Gojo peca muito na detecção do Mugen.
Como todos sabemos, o Gojo afirma que automatizou o processo da detecção. É importante ressaltar que o Mugen não está ativo o tempo todo e ele não automatizou a sua ativação. Durante o mangá recente, o Gojo adulto sempre demonstrou usar sinais para ativar o Mugen. Ele conseguiria ativar sem os sinais, mas o processo de ativação do Mugen não é automático. Getou afirma que é uma opção automática de alvos, e o Gojo explica que o que ele esteve fazendo mudou para automático, que seria a distinção de perigo, fazendo o Mugen distinguir automaticamente o que é perigoso através da intensidade de energia amaldiçoada, velocidade, massa e formato. Em outras palavras, o que foi automatizado foi a detecção de perigos, e não a ativação do Mugen. E o Gojo confirma isso logo depois, falando que aprimorou os sinais de mão, ou seja, ele ainda precisava de sinais de mão para realizar a ativação do Mugen, e apesar de superar essa limitação hoje em dia, ele ainda precisa manualmente ativar o Mugen. A única coisa automatizada foi a detecção dele, que é ativada após trazer o Mugen para a realidade. Alguns interpretam errado o Gojo falando que teria a técnica quase o tempo todo, acreditando que o Mugen estaria ativo ao seu redor 24 horas por dia. Porém, o Gojo, destacando que é o Gojo adulto e não o adolescente, afirma que precisaria trazer o Mugen para a realidade. O fato é que o Mugen existe o tempo todo, porém o Gojo precisa ativar através de sinais de mão e, atualmente, através do pensamento o Mugen. E antes disso, o Mugen estaria lá, porém ele não seria real. Com isso, sabemos que o processo de ativação do Mugen pode ser burlado caso o oponente seja mais rápido do que a percepção do Gojo. Além disso, é importante ressaltar que, como eu mostrei antes, a manipulação espacial do Gojo interfere a nível atômico, o que significa que partículas subatômicas, que são partículas muito menores do que átomos e que ocupam regiões específicas dentro deles, ou orbitam aos seus arredores, não estão sob o domínio do personagem, como elétrons, fótons, prótons, nêutrons e por aí vai. Além disso, um engano comum que os fãs de Jujutsu cometem é sobre a questão da detecção automática. Na verdade, eu já vi pessoas cometendo esse engano em outras obras também. O que o Gojo fez não foi tornar a detecção do Mugen instantânea, e sim automática. Lembrem que existe uma diferença enorme entre essas duas palavras. Se o Mugen pudesse distinguir instantaneamente os perigos, aí sim só seria possível passar o Mugen possuindo uma velocidade maior do que infinita, ou utilizando partículas subatômicas ou energias que ele não consegue reconhecer. Apesar disso, o Gojo nunca fez isso. O que acontece é que o Mugen detecta automaticamente o perigo, mas ele ainda leva tempo para fazer a distinção de energia amaldiçoada, massa, velocidade e formato. Em nenhum momento do mangá é afirmado o oposto. Isso significa que, se for muito mais rápido do que o Gojo, seria possível aplicar Speed Blitz em sua percepção, sendo mais rápido que a velocidade de detecção de perigos do Mugen e fazendo igual a objetos que são considerados inofensivos, como essa borracha que ultrapassou dele. O objeto mais rápido iria apenas não ser detectado como perigo, então não ser afetado pelo Mugen, atravessando o mesmo. Por último, é importante destacar que o Gojo não poderia tomar Speed Blitz de técnicas com energia amaldiçoada por conta dos 6 olhos, prevendo as técnicas antes de serem usadas, mas ele é limitado em relação a coisas que não possuem energia amaldiçoada. Caso sejam objetos com massa, velocidade e formato, e o Mugen possua velocidade para detectar, então o Gojo não teria muitos problemas em lidar com isso. Apesar disso, o próprio Gojo afirmou que o Mugen não saberia fazer a distinção de venenos, o que significa que ele precisaria treinar para lidar com esse tipo de coisa, da mesma forma que energias como Haki, Chakra, Ki e etc. O Mugen não foi treinado para bloquear elas, e não seria capaz de identificá-las. Com isso, temos o Mugen e suas limitações explicadas, e vamos falar da expansão de domínio. Em sua expansão, o Gojo expande um território metafísico que bombardeia com uma enxurrada de estímulos e informações exaustivas, levando à paralisia e eventual morte. Dificilmente personagens no geral teriam resistência a isso, como personagens de One Piece. O único problema é funcionar através do acerto garantido. E expansões de domínio não são capazes de identificar coisas que não possuem energia amaldiçoada, com exceção da de Sukuna. O problema é que quem não possui energia amaldiçoada é reconhecido como objeto inanimado, e por isso nem entra dentro da expansão. Isso foi demonstrado com a Maki, explicando explicitamente que não funciona com quem não tem energia amaldiçoada.
Por conta disso, objetos inanimados acabam por não ser afetados pelo vazio imensurável. Para quem lembra de Gojo afetando cidadãos comuns e acha que isso iria provar que afeta quem não possui energia amaldiçoada, só quero lembrar que todos os seres humanos de Jujutsu Kaisen possuem energia amaldiçoada, com exceção do Toji e da Maki. Com isso, podemos concluir que a expansão de domínio não teria efeito sobre o Law aqui, então não podemos usar em nossa análise. Além disso, o Gojo também tem o teletransporte, regeneração e outras habilidades não tão relevantes. Sendo assim, finalmente vamos falar sobre Trafalgar Law. Law possui a Ope Ope no Mi, a Akuma no Mi que já foi melhor explicada na novel dele, sendo capaz de criar uma room, que é uma sala de operação, uma sala espacial, na qual ele pode sentir e modificar literalmente tudo dentro dela, conseguindo mexer nas partes internas das pessoas, trocar partes do corpo de lugar, criar cortes espaciais e por aí vai. Boa parte das habilidades dele consiste nesse tipo de coisa, e até mesmo ele é capaz de trocar almas de pessoas dentro da room, como fez com os Mugiwaras. Além disso, Law também possui o Counter Shock, que permite a ele canalizar toda a eletricidade do seu próprio corpo e fazer uma corrente elétrica fluir para dentro do oponente. Como Law manipula diretamente os elétrons, sua manipulação espacial age em nível subatômico, um nível bem mais preciso em relação à manipulação a nível atômico do Gojo. Law também consegue usar o Gamma Knife, uma faca elétrica que atravessa o corpo de seus oponentes e causa danos internos. Uma grande desvantagem de todas as técnicas é o gasto de energia alto. Além disso, Law também possui seu despertar, que possui um gasto de energia ainda maior. Com isso, ele pode utilizar o Karun, onde ele imbui sua espada com a Rune, causando uma distorção espacial que permite esticar a própria espada através do espaço e atravessar as coisas sem causar danos, e logo após, criar uma poderosa onda de choque interna que literalmente destrói o corpo por dentro. O Law também possui o R-Rune, onde ele dispara a Rune, fazendo acompanhar o oponente e usar os golpes em uma distância muito maior, já que seria impossível escapar da Rune dele. Por fim, o Law também possui Haki de Observação e Haki do Momento, o mesmo que tem várias resistências, e entre elas seria a resistência espacial, pois Kaido, Big Mom e os personagens com Haki fortes não são afetados pela manipulação espacial do Law, ou seja, o Law seria imune a todas as técnicas relacionadas à manipulação espacial do Gojo. Sendo assim, podemos partir aos atributos dos personagens. Começando pelo Gojo, vou explicar alguns wanks que a fandom de Jujutsu usa no Gojo, e depois escalar adequadamente. Sobre a citação de destruir um país, na scan original, se refere a derrubar uma nação, sendo que nação é uma palavra que se refere ao sentido social, derrubar o governo e coisas do tipo, não é uma citação literal que upa ao nível país. O maior feito do Gojo é criar um terremoto, que é calculado como nível ilha mais, e é um feito concreto dele. O Gojo também tem citação de ser capaz de suprir um país inteiro de energia, mas é importante lembrar que a energia que usam em um país é muito abaixo do nível da destruição do mesmo. Por último, vamos falar do buraco negro da Yuki. A Yuki realmente cria um buraco negro, porém, nenhum outro ataque dela se escala ao buraco negro por ter menos massa, e o argumento de usar a mesma quantidade de energia amaldiçoada que é usada para criar o buraco negro seria usada para fortalecer o corpo é inválido, já que a energia pura é inferior ao uso da técnica, ou seja, dizer que outros personagens se escalam ao buraco negro via quantidade de energia amaldiçoada também é errôneo, se tratando de um feito de puro hacks e não escalando a potência de ataque de ninguém. Com isso, podemos concluir que o Gojo se situa no nível ilha. Agora, na questão de velocidade, o Sukuna já foi capaz de esquivar de ondas eletromagnéticas do Kashimo, as mesmas que viajam na velocidade da luz, feito que foi calculado como FTL e escala ao Gojo, que já enfrentou consistentemente esse mesmo Sukuna, e sendo o maior feito de Jujutsu. Agora vamos falar sobre o Law. Tot Música já demonstrou o feito de destruir o mundo de One Piece por completo, o mesmo que eu calculo a energia de ligação gravitacional como nível estrela grande nesse vídeo. O Luffy Gear 4 sem hacks avançados já era capaz de destruir os lasers do Tot Música que ele usou para apagar completamente o planeta e seu GBE. Então, isso escala ao Law. Na questão de velocidade, podemos escalar a partir do Luffy, que no arco de Skypiea enfrentou o Enel, que possui a velocidade de ataque como velocidade da luz, de acordo com o Oda, e ainda a velocidade de percepção por poder ler ondas de rádio que viajam na velocidade da luz, sendo que o Luffy deu Speed Blitz nele.
também possuindo velocidade da luz. No arco seguinte, o Luffy mostrou capacidade de esquivar dos Photons do Foxy, realizando feitos impressionantes como esse sendo o maior deles, onde o Luffy literalmente supera a velocidade dos Photons, o qual foi calculado de forma consistente pela Versus Battle, recebendo o resultado de 3 vezes a velocidade da luz. A partir disso, podemos aplicar o multiplicador de 30 vezes do Gear Second, já que no arco de Thriller Bark é mostrado que 100 sombras upam várias vezes os atributos, que é quantificado como pelo menos 3 vezes, enquanto 1000 sombras upariam 30 vezes, e o Luffy vai do nível Moria base até o 1000 sombras com o Gear Second, dando um Speed Blitz no mesmo, recebendo um aumento de 30 vezes de velocidade. Sendo assim, o Luffy com Gear Second pré-time skip já possuía 90 vezes a velocidade da luz. Com isso, podemos perceber que existe um abismo entre diferença de atributos físicos de personagens de One Piece e Jujutsu Kaisen. A velocidade do Law está muito, mas muito acima disso que eu estou citando, mas aqui já podemos ver que é simplesmente outro nível. Tanto em força quanto em velocidade e durabilidade, seria impossível para qualquer personagem de Jujutsu Kaisen acompanhar personagens de One Piece. Além disso, a manipulação espacial do Law é mais poderosa que a do Gojo por agir a nível subatômico, ou seja, afetando uma quantidade muito maior de partículas, então a Room base já iria se sobrepor ao Mugen, sem falar na distorção espacial do Caron. Como conclusão, podemos reparar que o Law seria capaz de aplicar Speed Blitz ao Gojo, burlando o Mugen através da velocidade. Apesar disso, ele também consegue passar o Mugen com cortes da Room, por ser uma manipulação espacial superior, consegue passar também com o Caron por criar uma distorção espacial e fazer a espada viajar pelo próprio espaço, ignorando totalmente a barreira, e ainda tem o fato do Mugen não conseguir detectar a Railroad caso ele disparasse. Sendo assim, o resultado unânime dessa batalha é que a vitória indiscutível vai a Trafalgar Law, tendo uma vantagem em absolutamente tudo e sendo um debate totalmente injusto por conta da diferença de ambos os níveis dos versos. Com isso, analisamos tudo que era necessário para chegar em um vencedor, e por isso eu encerro esse vídeo e nos vemos em uma próxima.